programa do primeiro lugar. A Rádio Cidade FM apresenta a Oração da Manhã. Bom dia para você que reza conosco nesta manhã. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, viemos pedir-te a paz, a sabedoria, a saúde e a força. Queremos olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Ser pacientes, compreensivos, justos, calmos, prudentes e alegres. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês, além das aparências, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha, Senhor, os nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade, e só de bênçãos se encham o nosso espírito. Que sejamos tão bondosos e alegres, que todos quantos se achegarem a nós sintam a tua presença. Reveste-nos interiormente de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia nós revelemos o teu amor aos nossos irmãos. Amém. Momento de paz e oração. Vamos rezar juntos nesta manhã. Rezar agradecendo por mais um dia e principalmente agradecendo pela nossa vida. E pedimos ao Senhor as bênçãos para todas as famílias, para que sejamos a vossa luz e a vossa imagem, para transmitirmos e praticarmos neste dia somente as boas obras do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus amigos e companheiros, recebam nosso abraço, nosso carinho, nosso bom dia e os nossos agradecimentos por rezar conosco e nos fazer companhia em mais esta manhã. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, derrame as suas bênçãos, para que tenhamos um ótimo e maravilhoso domingo e também uma ótima semana. E que possamos alcançar e realizar todos os nossos objetivos e fazer deste dia o melhor dia da nossa vida. Rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do mesmo Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Coloquemo-nos em atitude de escuta. É a palavra do Senhor que chega até nós. Solenidade da Ascensão do Senhor. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. A ascensão de Jesus é a volta de Cristo para junto do Pai. A subida de Jesus aos céus não significa sua ausência, pois continua presente entre nós como o ressuscitado, glorioso e Senhor do céu e da terra. Ao deixar este mundo, Jesus nos convoca para continuarmos o seu projeto de salvação como cristãos comprometidos. Jesus diz: vós sois testemunhas disso. Eu enviarei sobre vós o Espírito que meu Pai prometeu. Jesus, Mestre, acreditamos com viva fé que estais aqui presente para indicar-nos o caminho que nos leva ao Pai. Iluminai a nossa mente, movei nosso coração, para que esta meditação produza em nós os frutos de vida. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a Igreja Católica celebra e reflete hoje no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. E depois, fazer discípulos entre todas as nações. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, à montanha que Jesus lhes tinha indicado. Quando o viram, prostraram-se, mas alguns tiveram dúvida. Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E depois fazer discípulos entre todas as nações. E batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Palavra da salvação. Estamos diante das últimas palavras do Evangelho segundo São Mateus, as quais não apenas encerram o livro, mas, de certa forma, também
condensam tudo o que fora narrado e se tornam o ponto de partida para os 11 discípulos que se encontraram com Jesus ressuscitado. Nesse encontro, Jesus confiou aos 11 a missão universal e lhes assegurou a sua presença viva e eficaz até o fim do mundo, quando ocorrerá a consumação dos tempos. A região do encontro é a Galileia e corresponde à ordem-mensagem que Jesus deu e confiou às mulheres quando a elas apareceu ressuscitado. Não temais, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, ali me verão. Alude-se a uma montanha determinada, mas detalhes quanto ao local não foram oferecidos. Jesus ressuscitado foi reconhecido pelos 11. Quando o viram, prostraram-se, porém não sem dificuldades. Mas alguns tiveram dúvida. Tais dificuldades se alinham com outros relatos sobre as aparições. A reação de Jesus não é de afastamento, mas de aproximação, quebrando a força da dúvida. Só Jesus fala, e as últimas 2 ações são suas, mas comprometem os discípulos. Antes de dar as ordens sobre a missão, Jesus usou o critério que fundamenta a missão e diz aos discípulos: Foi-me dada plena autoridade no céu e na terra. E depois de dar as ordens, Jesus lhes assegurou a sua presença. A frase que ele disse, "Eis que estou convosco", remete ao início do Evangelho, quando foi citada a profecia de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e mencionado o nome "Deus está conosco", em São Mateus, capítulo 1, versículo 23. Como Jesus é o Filho único, um com o Pai e o Espírito Santo, os 11 discípulos formam com Jesus uma unidade de vida e de ação. O tempo da igreja é inaugurado como continuidade da missão de Jesus. O que começou na Galileia, em particular pelo Sermão da Montanha, que lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 7, se propagou em seu ministério público, se consumou em Jerusalém e retornou para a Galileia, a fim de que a mensagem, a partir desse local, fosse levada para o mundo inteiro. Para o evangelista São Mateus, não basta ser batizado para se salvar. É necessário viver segundo a boa nova da vitória sobre a morte, que está condensada no objeto: ensinai-lhes a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Não se pense aqui só no decálogo ou no duplo mandamento, como Jesus o resumiu. Tampouco se pense em um conjunto de normas ou condutas morais. Esse tudo exige a novidade da compreensão que foi trazida por Jesus Cristo ao longo de todo o Evangelho, cuja base é a compaixão e a renúncia de si mesmo para ser discípulo. Assim, o que os discípulos devem ensinar, eles mesmos, em primeiro lugar, devem observar e colocar em prática.
fazendo como Jesus, o Mestre, que ensinou o que praticou pessoalmente. Que haja coerência entre o que falamos e o que fazemos. Este é o critério do testemunho digno de crédito. A ascensão de Jesus e a missão dos discípulos. O envio dos discípulos para a missão de anunciar. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns tiveram dúvida. Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Hoje, domingo, dia do Senhor, solenidade da ascensão de Jesus ao céu. O fato de ir ao céu é contado na primeira leitura desta solenidade de hoje. É um momento chocante, porque o Mestre está subindo ao céu e os discípulos agora não sabem o que fazer. Os discípulos são chamados a evangelizar a todos. O Evangelho de hoje fala daquele momento final do envio dos discípulos e onde Jesus ordena que estivessem para receber as indicações necessárias para que continuassem a sua missão. Existe uma relação entre o fato de Jesus partir e o início da missão da igreja. Na próxima semana, nós teremos o evento de Pentecostes e a partida dos discípulos para evangelizar todos os povos. Apesar de chegarem àquele lugar indicado e se prostrarem diante de Jesus, fica ainda uma ponta de dúvida em alguns dos discípulos. O verbo indica alguém que não sabe o que fazer diante de alguma coisa que foi dita. Eles estão embaraçados e estão confusos. A segurança na nova presença. A presença de Jesus continuaria. Ele prometeu ficar todos os dias, mas agora está indo embora. Parece estranho. Parece não ter como acreditar. O Mestre ensinou tudo o que os discípulos precisavam saber para levar adiante a sua missão. As ações que os discípulos fariam seriam permeadas pela presença de Jesus, mesmo que fisicamente ela não fosse notada. Jesus impregnou com seu modus operandi, de tal forma as suas obras, que cada uma delas agora, operada pelos discípulos, atualizaria a presença de Jesus. Quando fazemos o bem, quando vivemos autenticamente uma vida cristã e damos testemunho dela, Jesus está presente entre nós. Ele está conosco. É isso que a celebração de hoje quer nos recordar. O que fazemos como igreja não são obras autônomas, como se fôssemos nós os protagonistas. Elas devem remeter ao autor primeiro delas, que é Jesus Cristo. Ele está agindo através de nós. Aquilo que fazemos não é nosso.
é Cristo que está realizando as obras em nós. Somos chamados a assumir essa missão. A nossa missão é ir por todo o mundo levando o poder de um outro que é Cristo. Somos apenas canais da graça de Deus. O que levamos é muito maior do que nós. A eficácia da missão é anunciar alguém muito maior do que nós. Deus confia tanto em nós que nos chama a realizar as suas obras. Essa solenidade de hoje é muito bonita, como Deus confia em nós. Por isso precisamos do Espírito Santo. Precisamos deixar que seja Ele a nos guiar na missão que Deus amorosamente confiou a nós. A festa da Ascensão é a festa da confiança que Deus tem em cada um de nós. Por isso, precisamos trabalhar junto de Deus. Precisamos abrir-nos à ação do Espírito, a fim de que a obra do Senhor seja completa. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia da comunicação social. Nasceu a comunicação. Demais que precisamos deste mundo, senão de comunicação. Senhor, Tu que és a verdadeira comunicação, a palavra eterna do Pai, o sopro de Deus que gera vida. Somente Tu podes nos indicar o caminho das relações humanas, cristãs, de que o mundo carece. As pessoas procuram, os povos anseiam, as nações buscam, enquanto erram nos acertos. Temos fome e sede de comunicação, aquela que faz as pessoas se respeitarem, que fazem as pessoas se solidarizarem, aquela comunicação que constrói pontes e constrói diálogo, aquela comunicação que não nasce da pura tecnologia, mas que, usando os meios de comunicação, constrói a justiça, constrói o amor, desperta a ética, traz a felicidade. O gosto já tão perdido de estarmos juntos ao redor da mesa, mesa do pão, mesa da solidariedade, mesa do reconhecimento, enfim, de que somos humanos e somos irmãos. Temos motivos para ter esperança, porque Tu vieste com uma lógica tão diferente daquela que nossas vidas seguem, mas que se esvaziam rapidamente, porque o brilho do mercado se esvai e a frustração fica. Temos motivos para a esperança, porque nasceu a comunicação. Tu mesmo, Senhor, te tornastes comunicação para nos dar o exemplo de superar o medo e abrir o coração para que nele Tu faças o presépio onde nascer de novo. E agora o nosso abraço e o nosso bom dia e os nossos agradecimentos a você que nos acompanha e reza conosco nesta manhã. Você
Você acompanhou a Oração da Manhã, por José Paulo de Cristo, na Rádio Cidade de Simonésia, em Minas Gerais, domingo da Ascensão de Jesus. 17 de maio de 2026. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu like, compartilhem e curta nossos vídeos. Convidamos você a rezar conosco Todos os dias às 6 horas da manhã, na Rádio Cidade FM 104.9 Simonésia, Minas Gerais.